Fala aí, meus amigos, o importante é fazer contas, né? Então, uma pergunta que o pessoal vem me fazendo bastante é sobre o consumo de um carro elétrico em relação ao consumo do carro a combustão. Como nós estamos falando do Renault Kwid, eu fui até o site da Renault e peguei os dados que eles me apresentam desses carros. Então, primeiro vamos ver como seria um Kwid a combustão para uma distância aproximada de 200 km, né? De acordo com a Renault, ele vai fazer 15 km por litro. Ou seja, para rodar 200 km você vai precisar de 14 litros de gasolina. Aqui na minha cidade, o preço do litro em média é de R$ 6,89. Esses 14 litros, então, para ele rodar 200 km em um dia, ele vai precisar no final do dia colocar R$ 96,46. Isso é a conta para 200 km por dia, de acordo com a Renault. Ao longo de um mês, esses R$ 96,46 vão se somar e dar um valor, depois de 30 dias, vai dar um valor aí de R$ 2.893,80 que foram gastos com gasolina. Mas e se o meu Kwid fosse elétrico? O que a Renault me diz? A Renault me diz que 9 kWh seria a recarga necessária para ele andar 235 km no modo econômico, certo? Levando-se em consideração que aqui na minha cidade o quilowatt custa 83 centavos, 9 kW vai dar R$ 7,47 por dia. Ao longo de 30 dias, eu teria gasto aí R$ 224,10. Isso para rodar os mesmos 200 km e a minha conta no dia. Tá bom? Isso eu estou falando uma conta para 200 km. Se você roda mais, é claro que a conta vai alterar, mas eu estou fazendo aqui pela média de consumo que eu vejo que alguns motoristas fazem. Conversei com alguns deles e eles me disseram que não rodam tanto, tem uns que rodam 400, 500, mas tem a média ali é de 200 km por dia. Então, como ficaria isso ao longo de um mês? Enquanto que na combustão você gastou R$ 2.893,80 de gasolina, na energia elétrica você vai gastar R$ 224,10. A diferença, meu amigo, no carro elétrico vai sobrar no seu bolso R$ 2.669,70. Essa aqui é a conta real. Você pode fazer o mesmo cálculo para 300, 400 ou 500 quilômetros e vai aumentar mais ainda o dinheiro que vai sobrar no seu bolso. E aí tem muita gente que pode estar dizendo assim, pô, mas aí a gasolina eu paro no posto e em fração de minutos o meu carro sai abastecido, enquanto que o carro elétrico eu vou precisar aí de muitas horas para poder recarregar. Pasme com o que eu vou lhe dizer agora, tá? A recarga de qualquer veículo elétrico ela só é longa após os 80%. Em média, ele vai demorar de 40 minutos a 1 hora para recarregar 80% da bateria. Isso quer dizer que se você rodar pela manhã, rodar aí seus 100, 150 quilômetros e parar para almoçar, e durante seu almoço você demorar 1 hora de almoço, quando você for sair o seu carro já vai estar no mínimo com 80% de bateria. Como a gente fez a conta aqui de 200 km com uma bateria com 100%, a gente pode diminuir aqui esses 235 km para, vamos botar aí 180. Se você rodar 180 de manhã e 180 de tarde, você irá rodar bem mais de 300 km todos os dias, o que vai gerar uma economia ainda maior. E isso eu estou falando só da gasolina. Vale lembrar que veículos elétricos não trocam óleo de motor, não trocam filtro de óleo, não tem filtro de combustível, não tem filtro de ar e nem vai precisar fazer manutenção em bicos injetores e coisas dessa natureza, o que faz com que a revisão de um veículo elétrico seja até 70% menor do que de um veículo a combustão.